Sempre antes de acontecer algo de muito ruim, Deus sempre está avisando. Eu lembro certa vez, uma pessoa falou para mim que ela foi evangelizar alguns jovens, mas eles não quiseram aceitar o convite para ir à igreja. Um deles até ficou meio balançado, mas como os outros colegas não aceitaram, ele também não aceitou. Bom, uma semana depois, esses mesmos jovens foram disputar uma corrida aqui em Lisboa e o carro deles foi totalmente destruído porque eles bateu no lugar e nenhum deles sobreviveu. Praticamente nem restos mortais sobrou deles. Mas eles tiveram a oportunidade. A questão é que eles não deram ouvidos ao que Deus falou. Bom, hoje Isaías capítulo 15, nós estamos seguindo essa meditação em ordem cronológica e é até mais fácil de nós compreendermos melhor os acontecimentos, né? Porque uma vez que nós lemos em Reis, também conferimos o que o profeta falava antes de acontecer as coisas ruins. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu te agradeço mais uma vez por estar aqui e poder ler a tua palavra junto com essa pessoa. Abençoa tanto a ela, assim como o Senhor nos tem abençoado. Eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento. Amém. Versículo 1 do capítulo 15. Peso de Moabe. Certamente, numa noite foi destruída Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente, numa noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. Vai subindo a Bagite, a Dibom, aos lugares altos, para chorar. Por Nebo, por Medeba, chamará Moabe. Todas as cabeças ficarão calvas, e toda a barba será rapada. Cingiram-se de sacos nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, todos andam gritando e chorando abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando, até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma lhe será penosa. Meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos foram até Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um lastimoso pranto. O comentário do 5 diz: os moabitas também seriam punidos por meio dos assírios, por causa das suas maldades. Os moabitas surgiram da relação incestuosa de Ló com as suas filhas mais velhas. Confira isso em Gênesis 19:37. Embora fossem parentes de Israel, pois Ló era sobrinho de Abraão, eles se tornaram inimigos obstinados do povo de Deus. Por isso, segundo a profecia, seriam destruídos. O coração do profeta chorava, compadecido, ao ver a calamidade que se abateria sobre Moabe. É importante salientar que Deus não se agrada do sofrimento das pessoas e os seus servos também não. Ele disse que não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio. Ao contrário, sua maior alegria consiste em ver um pecador se arrepender de seus maus caminhos, obter livramento e alcançar salvação. João 3,15, ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E concluindo o comentário, portanto, se o homem perece, é consequência da sua própria teimosia, orgulho e desobediência. Que forte, né? Então, quer dizer, o que Deus quer para você hoje? Não é o mal, com certeza. Como ele está aqui, o que é preciso é você crer. E não tem nada vergonhoso você não ter fé. Aliás, teve um homem na Bíblia que pediu ao Senhor Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Ele pediu para que Deus o ajudasse. Então é natural que no princípio não tenhamos fé, mas vamos adquiri-la. Então, minha amiga, meu amigo, para de dar desculpa. De você se entregar, para de dar desculpa. Se entrega logo, faz o que você tem que fazer, para de você adiar, porque você não sabe o dia de amanhã. Concluindo o capítulo 15, porque as águas de Ninri serão pura assolação, porque já secou o feno, acabou a erva e não há verdura alguma. Por isso a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará aos limites de Moabe, até
Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu lamento, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra o restante da terra. Os moabitas poderiam ser mais amistosos para com o povo de Israel, mas eles não tinham qualquer amor. Aliás, né, o surgimento deles também foi completamente fora da imaginação humana. Isaías 16. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá no deserto até o monte da filha de Sião. O comentário diz: enviai o cordeiro ao governador. Os moabitas, com a intenção de alcançar refúgio em Judá, usariam seus rebanhos, que era a riqueza da sua terra, para pagar tributo e tentar salvar a própria vida. Seguindo o texto. No 2. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como à noite. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, e destruição é desfeita, e os opressores serão consumidos sobre a terra. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade, um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, da sua altivez, da sua soberba e do seu furor, porém as suas mentiras não serão firmes. A mentira nunca vale a pena, né? Até porque o pai da mentira é o próprio diabo. Então, a pessoa que fala mentira, ela tem que sustentar essa mentira. E, infelizmente, ela vai ter que inventar outra mentira para sustentar a mentira e aí o ciclo nunca mais acaba. No 7. Portanto, Moabe clamará por Moabe. Todos clamarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Haresete, pois certamente já estão abatidos, porque os campos de Esbom enfraqueceram e a vinha de Sibma, os senhores dos gentios, quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer e vagueiam no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Por isso, prantearei com pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom, e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos te verão, e da tua cega desapareceu, e fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum, já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo. Por isso, o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Kir-Eres. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário, a orar, porém, não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo. O comentário diz, do 6 ao 13. Ouvimos que é soberbíssimo. A soberba e a vaidade dos moabitas eram amplamente conhecidas por todos. Isso mostra que o orgulhoso se sente seguro e segue imponente em suas pretensões. Por isso acredita que nunca será abalado por nada. Sua principal característica é rejeitar o ensino e a repreensão sistematicamente. Com esse comportamento arrogante, Moabe desprezou o Senhor Deus de Israel. Assim, por viver longe da sua proteção, a nação seria destruída. De igual modo, caminha para a ruína quem resiste à humildade e se recusa a se render à palavra de Deus e a reconhecer a sua justiça. E concluindo, o capítulo 16, porém agora falou o Senhor dizendo, dentro de 3 anos, tais como os anos dos assalariados, será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e impotente. Eu fico aqui pensando, né? O que
Ló, depois de ter visto tantas maravilhas através do seu tio, qual foi o ensinamento que ele passou para suas filhas? Não que eu não estou aqui culpando Ló pela criação, não é isso. Mas veja que eles se tornaram tão inimigos do povo de Deus que é estranho, né? Mas é a realidade. Infelizmente, Deus fala para nós passarmos a fé, transmitirmos para os mais novos, né? Contando as histórias. Certamente, o Ló ficou tão decepcionado com tudo que aconteceu, o orgulho dele foi tão grande, de fato, porque ele não voltou mais para o tio. E, claro, a pessoa se desvia da fé, ela para de pensar nas coisas de Deus, né? Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será a cidade, antes será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que se deitarão sem que alguém os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco. E o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E naquele dia será diminuída a glória de Jacó, e a gordura da sua carne ficará emagrecida, porque será como o segador que colhe a cana do trigo, e com o seu braço cega as espigas, e será também como o que colhe espigas no vale de Refaim. Porém, ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos seus ramos mais frutíferos, diz o Senhor de Israel. O comentário diz assim, contra Damasco. A profecia agora era contra a capital da Síria, Damasco, uma das cidades mais antigas da história. Conhecida por ser uma importante rota comercial, se transformaria em um montão de ruínas pelas mãos do reino assírio. Inútil foi a tentativa de aliança com Efraim, a fim de se proteger. Por isso que há pessoas que elas terminam por lutar contra Deus, querendo que o mal não aconteça. Mas se ela plantou o mal, ela vai colher, não tem jeito. Seguindo para o 7. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares das obras das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Então, olha só em que momento eles vão, na verdade, olhar para o Santo de Israel. No momento de maior dor e aflição, né? Eles não vão olhar para aquilo que eles fizeram, quer dizer, as imagens. Naquele dia, no 9, as suas cidades fortificadas serão como lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porque te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza? Portanto, plantarás formosas plantas e assentarás nelas ramos estranhos, e no dia em que as plantares as fará crescer, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da angústia e das dores insofríveis. O comentário do 10 e 11. Esqueceste do Deus da tua salvação. O Todo-Poderoso constituiu Israel como nação e deu a ela vários livramentos, como a libertação do Egito e a morte dos inimigos no Mar Vermelho. Além disso, a introduziu em uma terra fértil e segura. Contudo, o povo agora reagia com ingratidão e indiferença às obras de Deus. Assim, a repreensão do Altíssimo não era mais dirigida aos incrédulos, mas aos seus filhos que, embora tivessem recebido apoio, cuidado e respostas por parte dele, insistiam em desprezá-lo. Como consequência disso, eles deixaram de se refugiar na fortaleza do Altíssimo, se tornando vulneráveis ao mal. Da mesma forma, não são poucos aqueles que estavam na presença de Deus e hoje, após o abandonarem, vivem dias de sofrimento. Diante disso, com a vida destruída, passam a ser afligidos pelo diabo. É necessário que observem onde caíram e se arrependam dos seus pecados, para que se firmem novamente na rocha eterna. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal.
se não te arrependeres. E quantas pessoas hoje que quando se afastam, elas se esquecem completamente dos dias em que ela esteve na presença de Deus. Eu vi um testemunho recentemente de uma pessoa que ela passou 14 anos longe da presença de Deus, ao ponto de se casar, trair o seu marido, levar outras mulheres para o seu marido e nem sequer lembrar-se dos dias em que ela estava na presença de Deus como obreira, né? Ela até mostra essa foto. E como é que ela voltou? Quando veio o filme do Bispo Macedo, ela decidiu ir assistir o filme. Foi ali que Deus fez ela recordar os anos em que ela estava na presença de Deus e o prazer que ela perdeu. Ela tentava preencher o vazio, mas de que maneira, né? E foi ali que ela decidiu voltar-se para Deus. E ali Deus fez com que ela fosse cheia verdadeiramente do Espírito Santo. E aí vem o testemunho dela hoje, um casamento restaurado, uma vida abençoada. Mas a gente fica até impressionado, porque como está aqui, ó, por que te esqueceste do Deus da tua salvação? Como nos esquecer do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós? Ainda que não houvesse nenhuma promessa com respeito a nenhuma área da nossa vida neste mundo, o simples fato de Jesus já ter morrido para salvar nossa alma já é suficiente. As pessoas querem mais. Elas querem o sossego, a paz aqui nesse mundo, mas elas esquecem que o tormento eterno é muito pior. 12. Ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, e como que rola levado pelo tufão. O comentário do 13. Rugirão as nações, os inimigos se levantariam contra Judá, rugindo, ameaças como águas revoltas. Senaqueribe tinha ardilosos planos para destruir a nação, como já havia feito a tantas outras. No entanto, por intermédio do profeta, o Altíssimo se antecipou ao ataque do rei, afirmando que dissiparia o seu propósito. Diante da ordem divina, Senaqueribe seria afugentado para longe, voaria para os montes, como palha diante do vento. No 14, ao anoitecer, eis que há pavor, mas antes que amanheça, já não existe. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Comentário do 14. Ao anoitecer, o poderoso exército de Senaqueribe espalharia terror nos portões de Jerusalém. 185.000 soldados, recrutados entre as nações subjugadas por ele, ameaçariam os moradores de Judá. Mas naquela noite o anjo do Senhor desceria para defender o seu povo. A peleja de Deus seria travada entre a escuridão da noite e a claridade do amanhecer. E assim viria o livramento. O exército inimigo foi derrotado e os poucos soldados que sobraram fugiram envergonhados. Pavor também terão aqueles que se levantam contra os servos do Altíssimo. Por isso, nenhum dos seus filhos precisa temer a ameaça dos inimigos, pois o próprio Deus vinga seus escolhidos e retribui todo o mal feito contra eles. Se você é de Deus, você não precisa amaldiçoar ninguém. Quando alguém te persegue, alguém te faz injustiça contra você, faz o mal contra você, você não precisa se preocupar. Essa pessoa está mexendo também com Deus. Deus às vezes permite que o incrédulo faça coisas contra nós, para que nós despertemos. Na verdade, é o grito de Deus, né? Lembra das 10 virgens? Então, todas as 10 dormiram, mas à meia-noite alguém gritou, lá vem o noivo. O que é esse grito? Por vezes esse grito é um problema, é uma doença. Por vezes esse grito é Deus usando os incrédulos para fazer uma injustiça contra você. E isso vai levar você a jejuar, a buscar Deus, ir para o altar. Então Deus está gritando para aqueles que estão dormindo. Às vezes a pessoa é como aquelas virgens despreparadas, não prepararam o azeite, foram comprar e foi tarde demais. Porém, aquelas virgens prudentes tinham o azeite, quer dizer, elas despertaram daquele sono e
buscaram ao Senhor e foram salvas. Bom, isso é assunto para outro tema também. E aí, você gostou do conteúdo? Põe seu gosto. Coloca nos comentários se você tem alguma dúvida ou quer acrescentar algo. E manda esse vídeo para alguém, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.